Todos sabem qual é a arma mais poderosa do mundo. Estamos falando de uma bomba capaz de destruir cidades inteiras. Algumas possuem tanto poder que podem destruir países inteiros. As bombas atômicas já foram usadas anteriormente na história mundial, e com a crescente tensão devido à guerra na Ucrânia, onde a Rússia ameaça usar esse tipo de armamento, muitos têm se perguntado: e o Brasil? Se nós entrássemos em um conflito contra uma nação poderosa, ficaríamos à mercê deles e seus armamentos nucleares? Temos bomba atômica? Ou podemos produzir uma? Vamos responder essas e outras perguntas agora. Esse é o canal Grandes Fatos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Ative também o sino de notificação. Se segurem e vamos nessa! Primeiro, vamos entender como funciona uma bomba nuclear. Essa nada mais é do que um artefato criado para gerar uma grande explosão com uma quantidade mínima de matéria, por meio de um processo de reação nuclear de fissão dos átomos, dessa forma liberando uma enorme quantidade de energia. Os principais elementos que compõem as bombas são o urânio-235 e o plutônio-239. Com o desenrolar da Segunda Guerra Mundial, um grupo de cientistas, entre eles Albert Einstein, comunicaram ao então presidente dos Estados Unidos que a Alemanha nazista poderia estar desenvolvendo um artefato atômico, uma bomba que poderia causar danos extremos e pôr fim à guerra. O presidente autorizou então a pesquisa sobre essa tecnologia, e no ano de 1942 se inicia o projeto Manhattan, que visava descobrir como desenvolver a bomba nuclear. Em 1945 foi realizado o primeiro teste de um artefato nuclear bem-sucedido, e no mesmo ano os Estados Unidos usaram para acabar com a guerra, jogando 2 bombas atômicas contra o Japão e destruindo 2 cidades inteiras. O poder de destruição de bombas nucleares é medido em quiloton ou em megaton, unidades relacionadas com o poder de destruição de dinamites, a famosa TNT. O quiloton equivale à explosão de 1000 toneladas de dinamite, e o megaton corresponde a 1 milhão de toneladas de TNT. Para efeito de comparação, a bomba atômica lançada em Hiroshima, conhecida como Little Boy, possuía um poder de destruição equivalente a 16.000 toneladas de TNT, ou seja, 16 quilotons. E a bomba lançada em Nagasaki, a Fat Man, em torno de 20.000 quilotons. Apesar dos danos causados, as bombas nucleares usadas na Segunda Guerra Mundial não estão entre as mais poderosas já feitas no mundo. Para se ter uma ideia, a bomba com maior capacidade de destruição que se tem relato na história é a Tsar Bomb. Essa possuía um poder destrutivo de 50 megatons. Imagine esse poder! Após o fim da Segunda Guerra Mundial e o uso das 2 bombas atômicas, o mundo mergulhou numa divisão entre 2 nações poderosas. De um lado, a União Soviética, que pregava o comunismo. Do outro, os Estados Unidos, que pregavam a democracia e o capitalismo. Desse modo, as 2 potências dividiam o poder enquanto tentavam angariar novos aliados ao seu modo de pensar. Nesse período, essas nações tinham que demonstrar poder, na tentativa de intimidar um ao outro. Esse episódio é conhecido como Guerra Fria. O tema é bem mais complexo do que isso, e daria assunto para um vídeo inteiro. Você gostaria de saber mais? Então deixa aí nos comentários. Eu vou aproveitar essa pausa aqui para pedir que você deixe o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sino de notificação. Durante a Guerra Fria, o número de bombas nucleares desenvolvidas é absurdo. Todos os armamentos nucleares que temos hoje foram adquiridos desse período. Após a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, o mundo via a necessidade de diminuir a quantidade de armamento nuclear existente. Dessa forma, vários países se juntaram para criar o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que basicamente diz que outros países que já não possuem armas nucleares não podem desenvolver esse tipo de artefato, e os que têm armas nucleares
deveriam diminuir os estoques, mas isso não ocorreu. Até hoje, esse tratado é muito discutido, pois quem já era poderoso agora é mais poderoso ainda, já que outros países sequer podem pensar em desenvolver tal armamento. O Brasil assinou o tratado em 1998 e por isso não possuímos armas nucleares. O Brasil iniciou estudos nessa área ainda em 1947 e durante a ditadura militar nós entramos em uma espécie de corrida nuclear com a Argentina, que também passava por um regime semelhante. Com o fim de ambas as ditaduras e com o passar do tempo, o assunto de armas nucleares foi deixado de lado. O Brasil assinou em 1991 um outro tratado, dessa vez com a Argentina, para a utilização de tecnologia nuclear somente para fins pacíficos. Atualmente, o Brasil utiliza tecnologia nuclear para fins energéticos, possuindo 2 usinas nucleares, ambas em Angra dos Reis. Essas usinas foram criadas para desenvolver energia e não armas. Mas poderíamos produzir? Atualmente, nós somos donos da 7ª maior reserva de urânio do planeta, que nos deixa em uma posição bem confortável em relação à produção desse recurso. Estando nos planos o aumento de enriquecimento desse produto, para aumentar o seu uso nas usinas brasileiras. Para se produzir uma bomba nuclear, é necessário que o urânio seja enriquecido a 90%. Porém, o Brasil enriquece o urânio a pouco mais de 4%, que é o necessário para se produzir energia. Porém, o Brasil possui um projeto de um submarino nuclear. Para se produzir tal armamento, seria necessário enriquecer o urânio a 20%, e o Brasil já está preparado para tal feito. Nosso país é um dos 13 reconhecidos internacionalmente por dominar o ciclo de enriquecimento do urânio. Mas afinal de contas, poderíamos produzir armas nucleares se fosse necessário? Lembrando que caso o Brasil decida por construir armas nucleares, sofreria diversos embargos externos e problemas internos também. Mas ignorando tudo isso e apenas respondendo à pergunta, de acordo com os peritos do Laboratório Nacional de Los Alamos, do Departamento de Energia dos Estados Unidos, se o Brasil decidisse criar uma arma nuclear, provavelmente teria capacidade tecnológica e conhecimento para a produção. Ainda segundo os especialistas, o desenvolvimento do armamento pesado poderia ser feito em um ano no país, até mesmo em uma pequena usina de enriquecimento, como a de Resende. Só teríamos que reconfigurar nossas usinas para fabricar o urânio altamente enriquecido para a criação de bombas nucleares. E aí, você gostou desse vídeo? Você gosta desse tipo de conteúdo? Então deixa aí nos comentários. O que você gostaria de ver aqui no quadro Poderio Militar? Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Aproveite para maratonar nossas playlists. Até já!